Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. Dessa vez, a gente não vai estar falando de apenas um Digimon, e sim de dois Digimons, mas eles são quase a mesma coisa, vocês vão entender quando eu começar a explicar para vocês. Para aqueles que jogaram Digimon World 3, vão se lembrar muito bem desses Digimons aqui. Por enquanto, já deixa um like aí se possível, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Vamos começar então? Vambora! Antes de começar mesmo, deixa eu explicar algumas coisas para vocês então. Esses Digimons apareceram muito pouco na franquia Digimon, o que quer dizer que nós temos muito pouca informação sobre eles. Vocês vão ver aqui tudo o que se sabe sobre eles, tudo bem? Então, talvez no futuro, se eles forem colocados no livro de referências e tiverem descrições melhores e outras imagens, quem sabe eu faça outra evolução corretas corrigindo esse daqui. Mas por enquanto, esse daqui vai ser o principal, vai ser onde vocês vão encontrar essas informações. Vamos começar então. Vão aparecer para vocês aí então os dois Digimons que começam essas duas linhas evolutivas. Eles são o Cardimon C1 e o Cardimon C2. E esses dois Digimons, dá para vocês perceberem, têm suas diferenças apesar de representarem exatamente a mesma coisa. Eles são um Digimon no formato de uma bolinha, assim, com um rostinho bonitinho, eles têm cores diferentes, e junto ao corpo deles, eles têm uma carta, mais especificamente, uma carta oficial de Digimon. Dentro daquele jogo, quando você derrotava esses Digimons, você conseguia novas cartas para você estar usando no jogo de cartas lá e tudo mais. Então, bem interessante, né? Se esses Digimons aparecerem em outras mídias de Digimon no futuro, com certeza eles vão ter conexões com os outros jogos de carta que a gente vê por aí. Nunca é deixado específico que eles têm a ver apenas com o jogo de cartas daquele jogo, o que é bem legal. A diferença entre esses dois é que um normalmente é encontrado em terra, em árvores e tudo mais, e o outro é encontrado na água. Você tinha que pescar, inclusive, no jogo Digimon World 3, para que você conseguisse o Cardimon C2. Mas daí o que significa o nome deles? Em primeiro lugar, Cardimon, bem simples, monstro, carta. Agora, esse C1 e C2 significa Common 1 e Common 2, ou seja, cartas comuns 1, cartas comuns 2. No caso, 1 é onde você encontrava certos tipos de cartas, 2, outros tipos de cartas, todas elas cartas mais comuns. Então, dá para vocês entenderem porque eles são o primeiro nível, aqueles que começam essas linhas evolutivas. Então, bem legal, né? Esses dois, então, são os primeiros aqui. A gente vai agora para as evoluções. Chegando ao nível adulto de evolução, nós temos esses dois Digimons que estão aparecendo aí, que são o Cardimon U1 e o Cardimon U2. E já deu para vocês notarem que de aparência esses Digimons não vão mudar muito. O que principalmente é adicionado é mais uma carta que fica flutuando em volta do corpo deles, o que provavelmente quer dizer que quando eles são derrotados, eles entregam cartas melhores ou uma maior quantidade de cartas, pelo menos é assim que deve acontecer nos jogos onde eles apareçam, né? E o nome deles, o que significa? Esse U agora se refere a uncommon ou incomum. Quer dizer que eles deixam de entregarem apenas cartas comuns e agora eles entregam cartas um pouco melhores, cartas incomuns. Então, nós estamos certos em ver a descrição deles dessa maneira, o que é bem interessante. Eles são também um pouco mais fortes, dá pra gente assumir isso, já que eles estão num nível acima de evolução. Mas agora, a gente vai pro nível perfeito. No nível perfeito, nós temos esses dois Digimons que estão aparecendo para vocês. Eles são o Cardimon R1 e o Cardimon R2. E olhando para eles, dá para perceber que no caso do R1, ele ainda segue o mesmo padrão. Ele ganha mais uma carta que fica em volta dele e tudo mais. No caso do R2 não é bem assim. Ele ganha mais duas cartas de uma só vez. E ele também muda de cor. Ele se parece mais com uma baleia orca de certa forma, né? Então, graças a ele ter ganhado essas duas cartas, será que ele é sim um pouco mais forte do que o Cardimon R1? Vai saber. Talvez ele entregue mais cartas. Isso a gente sabe que esses Digimons fazem, né? Quando eles são derrotados, pelo menos lá no jogo Digimon World 3, onde eles apareceram pela primeira vez. E o nome deles quer dizer o quê? Esse R1 e R2 faz referências a cartas raras. Então, um nível acima das cartas incomuns que a gente viu no nível adulto. Eles sendo Digimons do nível perfeito, obviamente que eles são também mais fortes, talvez apenas um pouco mais fortes
a gente não tem tanto conhecimento sobre esses Digimons para ter certeza, mas Digimons de nível perfeito normalmente são assim mesmo. Então esses foram o R1 e o R2, vamos então para o nível Mega. E agora no nível Mega nós temos esses dois Digimons, que são o Cardimon S1 e o Cardimon S2. E analisando eles, vocês vão perceber que parece que as coisas meio que inverteram agora. No caso do Cardimon S2, ele assume uma forma um pouco mais normal. Ele volta às cores que ele tinha no nível adulto e ele tem apenas 4 cartas como ele já tinha no nível perfeito. Então é isso. No caso do Cardimon S1, ele muda bastante. Ele ganha mais uma carta, ficando também com 4 cartas agora. Porém, essas 4 cartas ficam meio que girando em volta do corpo dele. Elas são meio transparentes, cobertas com energia. Então mostra um lado um pouco mais poderoso. Eu sou um Digimon do nível Mega, eu sou mais forte do que o normal. E por aí vai. Então bem interessante, né? O que isso significa para esses Digimons? Que eles provavelmente entregam cartas melhores, cartas mais fortes, cartas mais raras, em maior quantidade, e por aí vai. E o nome dele significa o quê? Esse S do S1 e S2 vem de super raras, ou talvez de cartas especiais, special cards em inglês. Então faz todo sentido, né? Então esses foram o Cardimon S1 e o Cardimon S2, que são o nível Mega, e através deles, essa linha evolutiva, ou as duas linhas evolutivas, terminam. Então, de escolhidos, esse foi a evolução correta para o Cardimon C1 e para o Cardimon C2. E eles são Digimons que foram criados para essas linhas evolutivas, dá para perceber, né? São Digimons bem legais, bem interessantes, que tem essa conexão com os jogos de cartas oficiais de Digimon, o que é muito legal também. Quem sabe no futuro eles ganhem ainda mais detalhes, eles criem talvez um Digimon para essa linha evolutiva acima do Mega, onde ele tem cartas ainda melhores. Por enquanto, deixa aí nos comentários tudo o que vocês acharam dessa evolução correta, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui, galera, até a próxima, tchau, tchau!